Olá, estamos começando hoje a primeira mostra Cine Massapê, de audiovisual. Essa mostra tem um apoio da Lei Aldir Blanc, da FUNCAJU, da Fundação Cultural da Cidade de Aracaju e da Prefeitura Municipal de Aracaju. Nós iremos exibir os seguintes curta-metragens. O Doce Exílio. Doce Exílio é um documentário sobre a breve passagem do escritor Jorge Amado pela cidade de Estância, Sergipe. Né? O segundo documentário é Chica Chaves. Chica Chaves é uma verdadeira viagem na memória urbana da cidade de Aracaju, especificamente sobre a história do bairro industrial. Né? Um documentário que foi feito baseado na obra dos Corumbas. O próximo documentário são as Tototóis Canoas do Rio Sergipe. Né? Em 2011, as canoas se tornaram patrimônio histórico, cultural da cidade, do estado de Sergipe, né? E nós temos esse documentário. E Laconga, né? Laconga é a história de um crime que ocorreu em Aracaju em maio de 1961. E finalizando com Mãe Maré, Vidas Sustentadas pelas Águas, que é um documentário que foi feito em 2019. Ok? Boa sessão. Jorge Amado nasceu numa cidade que hoje tem o nome de Itabuna. E foi através de outras famílias estancianas que resolveu com que o pai dele fosse, junto com a família, para o sul da Bahia. Isso ocorreu no século XIX, ainda no meado do século XIX, o pai de um agricultor chamado Firmino Alves, né? Ele disse, olha, vamos para o sul da Bahia que lá tem terra boa e barata. Ele foi, levou os filhos. Estância é muito importante. Desse grupo de amigos, Jorge vai sempre observando e fazendo as suas anotações, os seus projetos dos próximos livros. E leva para vários dos seus livros esses amigos, esses personagens que nós vamos encontrar em livros como Mar Morto, nós temos alguma coisa, nós vamos encontrar em Teresa Batista vários personagens, ambientes sobre Estância, sobre Sergipe. Então, necessariamente, determinados personagens estiveram naquela cena, mas ele levava, ele transportava, ele queria recolocar os amigos na sua obra. É aqui também na cidade de Jardim que Jorge Amado inspira-se em vários personagens que deu muito sucesso para suas obras. Temos No Galo, Capitão e o famoso João Fulgêncio, inspirado na realidade em João Nascimento, que era o proprietário da papelaria Modelo aqui de Estância. Jorge Amado veio para a Estância nos anos 30, quando ele esteve fugindo da polícia de Getúlio Vargas, do regime, não é? Do Estado Novo. E por ele ser já um escritor conhecido, então eles tinham uma sede de prender pessoas importantes que pudessem influenciar para o comunismo. E justamente ser comunista era, assim, a coisa mais terrível que se pudesse atribuir a uma pessoa. Meu pai tinha esses ideais socialistas. Meu pai tinha 45 anos nessa época e Jorge Amado 25. Mas ele já era um escritor famoso. Ele estava concluindo Mar Morto e logo após ele receberia o prêmio
Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que a papelaria modelo é como se fosse o pilar, o alicerce. Se esse povo não tivesse onde se encontrar, eles já tinham esse hábito por causa do que meu pai tinha de conhecimento, não é? Que eram compadres, pessoas, afins, médicos, seu Raimundo Souza, que o pai era prefeito, o cartório dele ficava em frente, e eles iam ficar muito dispersos. Quando eu ouvi falar sobre Jorge Amado, ele ficava quase todas as tardes na livraria e papelaria modelo do professor João Nascimento. Esta papelaria era vizinha à padaria onde meu pai trabalhava. Por conta disso, todas as tardes eu ia para a padaria. O que me despertava, mesmo como criança, era a atenção que todos os outros davam para a figura de Jorge Amado. Também eu acompanhava muito, e tinha o jornal A Razão, e era de propriedade de João Nascimento, o dono da papelaria. Ele tinha um jornal semanal. E pelo jornal acompanhava os movimentos sociais de festas e ele programava bailes da juventude, baile de Missa Estância. Lembro muito bem dessa festa, entendeu? E isso, para mim, era novidade. Estância era uma cidade praticamente muito pacata, muito parada, e através de uma pessoa visitante fez essa movimentação toda. Daí em diante, esse nome entrou na minha cabeça, não saiu mais. E encontrei esse senhor, ele é Jorge Amado, que meu pai disse assim, esse é um grande escritor, mas ele está aqui porque ele foi perseguido lá porque ele era comunista. Estância, um cenário tão idílico, com paisagens tão bonitas, não poderia merecer de Jorge Amado uma acolhida diferente da que houve. E essa acolhida ele teve no coração porque quando aqui chegou, ele chegou como exilado. Ele chegou numa época que como comunista era tido como perigoso, era tido como subversivo, e vindo para cá, ele foi por todos tido como aves rara. Uma pessoa que chegava com fair play, que chegava com alegria, um jovem de 20 e poucos anos de idade, na sua plenitude da vigor físico. Nada melhor para documentar essa fase do que batizá-la de doce exílio. Por que doce? Ora, alguém que está exilado, que realiza uma série de festinhas em casas de família, que realiza peças teatrais, que realiza concursos de missas. Esse camarada não estava exilado, esse cara estava vivendo uma doçura, e a doçura de Estância, tão bem representada por essas paisagens. Em Estância, nós temos uma série de histórias pitorescas sobre a sua passagem. Meu pai, Jorge Prado Leite, não foi contemporâneo de Jorge Amado, ele era mais novo que Jorge Amado. Mas ouvia de seu pai, o meu avô Júlio Leite, episódios interessantes, como um em que Jorge Amado, convidado para realizar uma peça teatral em Estância, no Cine Gonçalo Prado, ele se dispôs a fazê-lo e fez com muita categoria, fez com muito fair play. Era a Fábrica Santa Cruz, que é a dona do Cine Teatro. Ela tinha na época mais de 600 funcionários, a imensa maioria mulheres. E Jorge Amado montou uma peça teatral com os próprios operários como atores. Na estreia da peça, na primeira fila, estava sentado um dos chefes de seção. No próprio texto da peça teatral constava um diálogo entre duas operárias em que uma dizia para a outra: eu não gosto de fulano de tal. E quem era esse fulano de tal? Justamente aquele chefe de seção. Ele não aguentou, levantou da plateia e disse: eu também não gosto de vocês. Esse episódio foi um episódio que ficou marcado, toda a plateia deu risada, toda a plateia divertiu-se muito com esse ocorrido. Mas isso retrata de uma forma especial a forma liberal que o Dr. Júlio Leite, meu avô, tinha em conduzir a intelectualidade da época, com quem ele muito bem conviveu, representado pelo Cine Teatro, que ele acolheu, Jorge Amado, e daí o porquê. Ele se encontrava em um doce exílio. Jorge Amado se aprofundou nos problemas também de Estância. E lá ele observou como passava enterro de menino novinho, criança jovem, aquele caixãozinho aberto, ou branco, ou azul, ou rosa, ele como morre crianças. E quem era o prefeito dessa época? Foi o maior prefeito que a Estância já teve, Leopoldo de Araújo Souza.
Esse homem foi um gênio, um prefeito e tanto. O que se tem na Estância de praças, tudo foi criado por ele, maternidade. E ele, vendo esse problema, em Jorge Amado escreveu um artigo, as crianças estão morrendo. E aí ele fez aquele movimento na cidade, e com esse prefeito, que ele tinha um filho que era o dono do cartório, seu Raimundo Silveira Souza. Seu Raimundo Silveira Souza foi prefeito 3 vezes de Estância. O seu filho Leopoldo chegou a ser deputado federal. Então, com esse artigo, o seu Leopoldo procurou, e também com o prestígio de Jorge Amado, a indicação sem ser muito aberta, não é? Chegar até o Departamento Nacional da Criança e no Ministério da Saúde. E criaram uma coisa inédita à Estância, um lactário. E aqui tinha uma casa inglesa, tinham aqui engenheiros e técnicos da Inglaterra que vieram para implantar as 3 fábricas de tecidos. Então quiseram, dentro desta casa inglesa, formar uma biblioteca, que foi aí que fundou a Biblioteca Monsenhor Silveira. Então esse lugar serviu não só para o lazer desses técnicos estrangeiros, como também aproveitaram para a Estância, fazer as festas, fazer os eventos que Jorge Amado inventou, revista literária. Uma fase de Jorge Amado que poucos conhecem é o Jorge Amado poeta. Jorge escreveu várias poesias que, em 1938, um grupo de amigos de Estância reuniram esses poemas dele e publicaram em forma de livro, numa tipografia de Estância, uma tiragem pequena, e distribuiu para os amigos. O livro chama-se Estrada do Mar. Estância está presente na obra de Jorge Amado, num dos livros mais importantes, talvez o mais, foi motivo de novela, de filme, em que ele retrata o João Nascimento de Estância, aquele homem simples, dono de uma livraria, como um dos personagens mais importantes do livro Gabriela. Ele deu uma mudança no sobrenome e colocou João Fulgêncio, não é? E não só Estância é importante, mas em tudo que Jorge Amado escreveu, ele colocava o nome de Estância. Na revista Cruzeiro tem reportagem, na revista Realidade, na revista Manchete, textos em que ele falava de Estância. Ele dizia que aqui o céu era mais azul e que ele um dia teria prazer de fazer aqui uma casa para aproveitar a obra-prima de Deus. Isso é muito bonito. Isso num texto na revista Realidade. Ele dizia que Estância era o povo mais cordial do mundo. Então Jorge Amado, sua vida fora, Estância esteve sempre presente, não só em livros, mas nas reportagens que ele fez. Teresa Batista, ele colocou o nome mesmo do meu pai, João Nascimento, se refere nas comidas deliciosas daqui, e ele escreveu mesmo o nome dele, não colocou como um personagem. O idem ele faz também em Tieta. Num determinado momento ele pede, vou ouvir a opinião de João Nascimento. Colocou o nome mesmo dele. Então João Nascimento foi uma pessoa que ele teve assim um maior carinho, e Estância se projeta num cenário de uma pessoa internacionalmente famoso, como foi Jorge Amado. Terminou de escrever O Mar Morto e depois ele começou e concluiu Capitães da Areia, que ele fazia aqueles saraus com poesias. Ele fez uma revista literária. Ele era dotado de geniais ideias que a nossa cidade nunca ouviu falar. Aí daqui a pouco chega Jorge Amado e uma turma toda de convidados para abrir a porta. Vamos ter uma festa, e abram a ala para o jazz. Não era banda que se chamava, era um jazz. Eu conheci Jorge Amado, era bem criança, mas ele morava no hotel, o Hotel Vitória, que hoje não existe mais esse hotel. Esses demoliram, mas ele ficava hospedado lá.
Ele, Matilde e uma filhinha pequena. Naquela época ele chamava Lila. E ele gostava muito de trazer. Assim, depois gostava de passear na estância, ir para a beira do rio. Tinha o que até hoje não existe, o XPTO. Que ele gostava desse XPTO, porque era na beira do rio Piauitinga, né? E ele ia para lá e gostava de tomar banho. Agora, depois ele inventou um Réveillon. O primeiro Réveillon da estância que aqui ninguém nem sabia o que era isso. Ele mandou fazer um tablado, para o povo dançar. A partir daí ele começou a escrever em instância e, por sinal, nesta altura ele já não estava morando em hotel, morava em uma casa na rua, antes tinha um nome diferente e depois passou a chamar Jorge Amado. Ele habitou naquela rua por um período. Ele falava muito da questão dos operários. Não sei se já abriu por influência política, ele citava muito, e uma instância, sempre fui, uma cidade proletária, né? A estadia dele em instância foi em 37 e 38, já existiam as 3 fábricas de tecido. Jorge Amado se inspirou muito na vida de meu pai, Coriolano, um dos personagens de seus livros, porque ele era redator de jornais, de alguns jornais aqui da estância. Chegou a ser literato e diretor de jornais graças aos seus esforços, porque o dinheiro que pegava era para comprar livros, mandava buscar em Portugal. Na minha infância, assisti já o passeio matinal de Jorge Amado, um Nogalo. Às vezes no negócio de capitão passavam com toalhas no ombro e iam descendo o caminho do rio, que conhecido na ocasião, e ia tomar banho nas margens do rio Piauitinga, que é o rio que banha a estância. Tem aquela lavadeira que pegava das casas, aquelas trouxas saíam na cabeça e iam lavar essas roupas às margens do Piauitinga. Depois espalhava, depois de ensaboada, espalhava para secagem ou coisa, em cima daquelas pedras. E ficava um mundo de pedras toda cheia de roupas lavadas. O rio da minha terra, da minha aldeia, Estância, não é um Tejo, não é o Amazonas, não é o Nilo, é um rio pequeno. É um rio de mais ou menos 150 quilômetros, começa em Lagarto e desemboca aqui no Oceano Atlântico. Viu nascer o crescimento de Estância. A fábrica Bonfim, a BR-101, enfim, todas aquelas fábricas, aqueles bairros, né, que surgiram aos poucos na cidade de Estância. Ali também, muitos beberam de sua água naquela época, hoje infelizmente não, mas na época beberam de sua água, tomaram banhos ali. Ali era o reduto das nossas lavadeiras. Enfim, é um local que nos deixa muita saudade. Todos têm gratas recordações de uma época que não volta mais, mas que deixou no coração de muitos esta saudade imensa da cidade de Estância. Por ali, na década de 30, viveu um dos maiores expoentes da nossa literatura, que foi Jorge Amado. Nada contra aqueles latino-americanos que receberam o Nobel de Literatura. Mas Jorge Amado foi uma injustiça muito grande da Academia Sueca, mas Jorge Amado mereceria pelo conjunto de sua obra. E aqui em Estância ele teve a oportunidade de descobrir uma série de personagens, uma série de pessoas que ele conheceu e que ele levou para os seus livros, transplantou para os seus livros. Um jornalista muito ousado disse: ai, mas que monótono você ter ficado em Estância ali. Não, não teve monotonia de Estância. Estância foi o meu país. Chamou Estância de o meu país.
bairro industrial, antigamente chamado Chica Chaves e primitivamente conhecido com o nome de Massaranduba, é o bairro mais romântico da cidade de Aracaju. Pode não parecer, mas é. Bairro humilde, bairro proletário, bairro de gente pobre. Pela manhã, longos apitos chamam os operários para o trabalho. E as ruas se enchem de homens e de mulheres a caminho das fábricas enormes. O Baixo Tirau era tipo de uma ilha. De um lado era Maré, que não existe, e no outro lado era Apicum. Você sabe o que é Apicum? Apicum é meio tipo da minha linguagem, da minha época, né? Que mangue. Quando a maré enchia, virava maré no mangue, virava a maré. Com muito tempo, aí ficou uma ilha. A gente, para ir para o comércio, para sair daqui do Baixo Tirau, era numa ponte, que ainda continua, tem a ponte. Agora já fizeram 2 vezes. Essa ponte é a segunda. Aliás, já fizeram três vezes ponte. Era de um jeito, depois mudou para outro lado. Pronto, era uma ponte de madeira. E água depois construída de cimento, né? E fizeram com uma ponte boa. E pronto, aí o povo invadiram o Apicum, aterraram com um morro da Rua de Bonfim, que era na Rua de Bonfim, era um morro enorme, bem grande, alto, onde hoje é o Teba. Tiraram a areia e botaram aí. Foi terreno invasão. Pronto. E aí cresceu, o Baixo Tirau cresceu. Fizeram bastante casas pequenas, porque as casas que existiam nessa época era casarão, né? Como ainda existe hoje. Na Rua da Frente ainda tem a casa do Dr. Joaquim, que ele morava aí. Onde Sabino Ribeiro morava aí na Rua da Frente. Então as casas, essas casas grandes que tem aí, são as antigas, de 1800, de 1700, 1800, né? Vovó nasceu em 1800, minha avó. 1800 e pouco, vovó. Elas estavam lá, acaçapadas enormes. Eram 2, a da Companhia Sergipana de Fiação, que o povo cognominava a Sergipana, e a da Empresa Têxtil do Norte, apelidada simplesmente de Têxtil. Todos os dias, os seus grandes portões escancarados tragavam para mais de 3 milhares de operários. 10 para 5. Um som prolongado e rouco veio quebrar o meio silêncio em que estava mergulhada a manhã. Era a Sergipana que apitava. Como um eco, a Têxtil a acompanhou. Armando Fontes faz parte de uma geração de escritores que vai privilegiar o pobre nas narrativas, é o chamado romance modernista da década de 30. Foi uma geração muito preocupada em colocar o drama da pobreza, das desigualdades, como tema central. O romance conta a história de um grupo de retirantes que sai da região entre Simão Dias e Lagarto, se situa primeiro no plano dos engenhos de Capela e depois vão se refugiar na cidade de Aracaju, no bairro industrial, trabalhando nas fábricas, a Têxtil e a Sergipana, como eram conhecidas as fábricas nessa narrativa. Armando Fontes, ele está para a literatura sergipana, ele estuda para a nossa Aracaju e para o nosso Brasil, da mesma forma que está um escritor como Charles Dickens na cultura inglesa, um escritor como Dostoiévski Gorky está para Moscou, um escritor como Victor Hugo está para a França, enfocando as desigualdades e os problemas relacionados a essa sociedade. Os Corumbas de Armando Fontes também traz uma forma muito peculiar da fala do povo sergipano, né? Da fala e da cultura dessa região. O bairro industrial, ele nasce como se fosse um tipo de modelo da modernidade. Um bairro com fábricas, um bairro com cinema, um bairro com um centro, um bairro com um centro de atividades direcionadas ao operário, com a vila operária, com o campo de futebol. Então você tem um conjunto de elementos que colocavam o bairro industrial como o principal espaço da cidade de Aracaju, logo no começo do século XX. E é notório, por exemplo, a forma com que os moradores do bairro industrial falam em relação à própria geografia. Então, por exemplo, quem é do bairro diz bem assim, olha, vamos lá embaixo. E lá embaixo é ir ao centro. Então, há elementos que fazem com que o espaço geográfico
a sua estrutura e a maneira da dinâmica desse indivíduo nesse espaço criasse inclusive uma linguagem muito própria e uma forma muito peculiar de interagir. O bairro industrial de Armando Fontes, ele hoje não existe, né? As fábricas, elas entraram no processo de decadência. Quem hoje visita o bairro encontra uma estrutura muito diferenciada. Mas na época dos corumbas, a cidade toda e principalmente o bairro, ele era recheado, cercado por um manguezal. Trabalhar naquelas indústrias era se submeter, por exemplo, no inverno, à friagem e aqueles manguezais que enchiam de água na maré alta. Os operários passavam com água na altura da canela e o Armando Fontes registra isso. Armando Fontes registra, por exemplo, na narrativa que as fábricas do bairro industrial soltavam aquele som rouco que engoliam com seus portões abertos crianças, 13, 14 anos trabalhando, mulheres, a maioria delas, né? Uma minoria de homens. Todos sempre eram os encarregados de sessão. Então, Armando Fontes mostra a geografia do bairro industrial, uma fala aracajuana, uma dinâmica social e que se imortalizou. É um museu da história sergipana, o romance, os corumbas. E o próprio bairro é um museu da história de Aracaju. O Morro do Urubu, as chaminés, a arquitetura de algumas poucas casas que sobraram até hoje, o Campo do Confiança, tudo isso faz parte da história de Sergipe, da história de Aracaju. E não pode se perder assim. São patrimônios eternizados na literatura e insistentes ainda no plano concreto. Segui sozinho, vou com ele, vem comigo. Estou de passagem, não deixo mais tempo. Segui sozinho, vou com ele, vem comigo. Yeah, vai, ai, ai, ai. Vai, ai, ai, ai. Come meus sonhos tardiamente, com medo terrível do tempo que passa, passou por mim, senti tua falta. Sergipe se torna independente em 1820 da Bahia e tudo que é passado colonial não interessava mais, interessava o que ia se fazer a partir da independência de Sergipe. Nenhuma cidade ela veio incorporar a ideia de negar o passado e só valorizar o futuro mais do que Aracaju. Aracaju é a ideia de que Sergipe nunca teve nada dentro da construção do Brasil e passa a ter porque ela é moderna, ela é disciplinar. É tanto que Aracaju vai ser tombada agora como patrimônio nacional de uma cidade planejada. Eu estava na comissão da parte de história com os arquitetos para tombar Aracaju. Então essa incorporação que Aracaju é uma moderna, que é civilizada, é a construção do mito da identidade sergipana, de que nós não tivemos nada no passado, não éramos nada, era até lá da Bahia, e que Aracaju esse símbolo de modernidade novo. A elite incorpora isso, e na medida que incorpora que o passado não é valorizado e sim o futuro, acaba construindo a ideia de que o que mais vale é o progresso, o futuro e não o passado. Pernambuco não é assim. Olha, Pernambuco perdeu o poder para o eixo Rio e São Paulo, e o que o Pernambuco constrói é uma ideia de passado. O passado é parte importante do pernambucano. O sergipano não incorpora como o passado, a identidade dele. Ele incorpora a ideia do novo. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória é a Desportiva Confiança. A equipe
foi fundada em 1º de maio de 36. Em 1949 foi construído, iniciada a construção do seu estádio, e é um clube que tem fortes ligações com o proletariado, porque surgiu de uma fábrica, né, da Fábrica Confiança, que é uma fábrica tradicional estabelecida aqui no bairro Industrial. E é um clube de origem proletária, é um clube que tem uma tradição de glória, em função das várias competições, dos vários campeonatos, e que representando com dignamente o Estado de Sergipe. E hoje é uma equipe renovada, com um patrimônio de certa forma considerável, assentada aqui no bairro Industrial, na rua Paminonda Salmeron, bem próximo à fábrica industrial. É uma equipe que representa o Estado de Sergipe bem nas competições que participa. Na verdade, o clube, a Associação Desportiva Confiança, é um patrimônio, né, do Estado de Sergipe, da capital e mais de perto do bairro Industrial, né? É uma das grandes patrimônio histórico aqui do bairro, né? A comunidade participa, né? Todo ano, no 1º de maio, a gente elabora uma programação e faz cumprir a missa, onde toda a comunidade participa. Enfim, há uma identidade muito grande entre a população do bairro e o nosso clube. Eu entendo que a preservação do bairro industrial, que era chamada Chica Chaves, é extremamente importante porque a cidade de Aracaju é considerada uma cidade sempre em progresso, sempre uma cidade que tem prédios, que tem shopping, e que sempre a ideia do passado está em São Cristóvão e Laranjeiras. Então todo o nosso passado, que é um passado do século XIX, início do século XX, nunca é visto como extremamente importante para a nossa formação, para a nossa construção de nossa identidade. E principalmente o bairro industrial, porque revela não só as histórias das elites, mas revela o cotidiano dessa gente pobre, dos que trabalham na fábrica. Então, eu concebo que o patrimônio edificado, a cultura material, e também a cultura não material, a imaterial, que são o futebol, as próprias músicas, os cabarés, a própria dinâmica, as histórias que eram contadas. Então, esse patrimônio, ela é muito importante, porque muita gente fala de São Cristóvão de Laranjeiras e esquece de que Aracaju também tem história, que também tem patrimônio.
trabalho aqui nas Totós há mais de 15 anos. A Tototó é importante porque a gente transporta, além de pessoas, todo tipo de mercadoria e objetos. Tá puxando? No outro lado de... Não sei não. As canoas eram a remo e a vela. Em 1948, o cidadão por nome Alberto Curvelo implantou um motor em uma das canoas, por nome Ilha Pomonga. Daí, de 48 para cá, começou as canoas tototós, a ser as canoas motorizadas. Um detalhe, a passagem a gente pagava nas canoas a vela, R$300. Quando entrou a canoa motorizada, passou a se pagar R$500. As canoas era e é importante. Na época ela era muito importante, que só tinha eles, né? O meio de transporte. E hoje ainda continua sendo importante, porque nós ainda usamos muito as canoas. Todos os que moravam aqui, que moram aqui, precisam das canoas, usam as canoas. É importante. Se for ter uma ideia de acabar, eu acho uma coisa absurda. Eu acho que deve continuar as canoas. Elas prestam a nós um grande serviço. Havia um grupo de pessoas que levavam os produtos daqui para vender em Aracaju. E se utilizava realmente das canoas, né? Era a mangaba, era o maxixe, era o quiabo, o coco e manga, etc. O que produzia aqui se ia levar em Aracaju para vender, porque aqui não tinha feira, né? Como ainda hoje não temos, né? Na década de 40, eu alcancei muitos tropeiros vindo de Ilha das Flores e daquela região ali, do Baixo São Francisco, trazendo camarão e peixe salgado para vender em Aracaju. E paravam na barra para atravessar, nas canoas para o outro lado. Meu apelido é Mano, eu trabalho aqui em reforma das canoas Tototó. Estamos aqui desde 84, veio aí meu pai. Meu pai há uns 6 anos e meio veio a falecer e eu continuei até agora. Recuperação dos barcos de pesca, as Tototó. Normalmente a gente trabalha com madeira, tauba, louro, maracatiara, angico e outros tipos de madeira, né? Como madeira bruta a gente trabalha com a jaqueira, sucupira, angelim pedra, esse tipo de madeira. O tempo que eu gasto para reformar a Tototó varia da situação que ela esteja, do estado de conservação. Se ela estiver bem conservada, a manutenção é bem mais rápida. Mas se ela estiver muito destinhorada, aí a recuperação já vai ultrapassando os 3 meses. Eu acho importante a preservação, né? Mas a situação está muito difícil, porque passageiro não tem muito.
E muitas estão em estado mesmo, um estado que não tem, eles não têm renda para conservar, para manter. Não tem essa renda que dê para manter a tototó. A renda é muito pouca. Aí não tem tempo de vida útil, porque aí vai de acordo com a manutenção. Se tem manutenção, vai 20, 30, 40 anos, até 50. Tem canoa que tem mais de 50 anos. Meu pai restaurava e construía. Eu só trabalho mais e gosto de trabalhar mais em parte de reforma. Eu já construí também com ele, mas meu forte mesmo foi mais reforma. Eu me adaptei mais na reforma. Mas também eu já estou parando, porque o estado tá difícil. Porque não tem mais aquela manutenção que tinha antigamente. Está muito fraco. Eu sou Pedro Henrique de Almeida, sou canoeiro desde os 15 anos de idade. Vivo nesse ramo para sobreviver, manter minha família e dar bom suporte ao passageiro de Barra dos Coqueiros. Apesar que hoje o movimento caiu depois que fundou a ponte, e surgiu a ponte, aí o movimento caiu na faixa de 90% do movimento de antigamente. E é difícil de a gente sobreviver nessa situação. Esperamos que apareça uma empresa privada ou governamental, federal, que venha dar um incentivo para a gente, uma manutenção para a gente manter essa tototó, até só Deus sabe até quando elas possam sobreviver. Hoje, por conta da ponte, nossa renda caiu muito, mas a gente tem que estar aqui porque é o nosso local, a gente não tem assim exatamente para onde ir, um outro local. Entendeu? Já trabalhei embarcado em mar aberto, em rebocador, mas chegou uma época que o rebocador foi embora para a Turquia e quando uma embarcação dessa ela vai embora, que é uma embarcação contratada por a Petrobras, ela não leva a tripulação, ela dispensa. Eu sou proeiro. E a minha função aqui na embarcação é auxiliar o comandante em algumas manobras, também como auxiliar o passageiro na embarcação e no desembarque com a prancha. A manutenção de limpeza da embarcação também fica por minha responsabilidade, em manter a embarcação limpa. E em atracar a embarcação, tanto do bordo como do boreste, dependendo da ordem do comandante. 1º de dezembro de 53, era umas 6h30 da noite, estava chovendo, quando as duas canoas colidiu e as duas irmãs, Maria Rosa e Maria Iraci, faleceram, eram enfermeiras do cirurgia. O acidente foi com a canoa do meu marido, com outra canoa. E se bateu, vinha de lá para cá. Uma ia para lá, outra vinha para cá, mas tá de tarde já quase escurecendo. Aí se bateu uma na outra. Morreu duas pessoas, duas irmãs gêmeas. Sinto muito orgulho de trabalhar com embarcação, porque quando eu nasci, o meu pai já tinha embarcação, então eu me apeguei muito. Eu nunca trocaria uma embarcação por um veículo. Eu faço questão de preservar, eu sempre gosto de usar o meu caxangá, mesmo sem estar trabalhando aqui. A qualquer momento que eu saio com a minha embarcação, só gosto de trabalhar nessa forma que os senhores estão vendo. Não tem como não lembrar de Zé Peixe quando eu olho para o Rio Sergipe. Minha história faz parte da minha memória. Foi no Rio Sergipe que eu aprendi a nadar. Foi no Rio Sergipe que a gente viveu bons momentos de nossa infância. Nós atravessávamos o rio para catar caranguejo na Siriba, para pegar manga, buscar caju, passear na Atalaia Nova. Atravessávamos a nado, depois veio o bote e o tototó. Tio Zé também tinha o tototó. Zé Peixe faz parte da nossa história, faz parte da nossa memória. Eu cresci assim, praticamente que às margens do rio, né? Era natural a gente se acordar de manhã cedo e meu pai
me puxar para a gente tomar banho no estuário do rio. Então, quando a gente vê essas margens do rio e vê as crianças brincando, né, ver os barcos no estuário do rio, então é uma imagem que é muito forte para mim, porque era corriqueiro, era cotidiano, acordar de manhã, acho que até os 10 anos de idade eu vivi essa realidade. O Rio Sergipe era um espaço privilegiado de lazer. Destacam-se a prática de esportes como a natação, a travessia para o outro lado. Destaca-se também a prática do remo, as regatas, os clubes de Aracaju, Clube Cotiguiba, Sergipe. As pessoas assistiam os treinos e vibravam com as competições. Eu acredito que todos os filhos, netos de canoeiras também viveram e vivem, acho que ainda até hoje, essa realidade do pai pegar a embarcação e descer pelo estuário do rio, né, Pomonga, Mangaba, a vela do navio, e aí descendo o rio afora. Era uma festa quando chegava o navio, porque eles traziam artigos importados, como um bom uísque, um cigarro, tecidos de seda. Então as pessoas esperavam os navios com muita ansiedade para poder comprar algo que não tinha na cidade de Aracaju, os artigos de luxo. As procissões também que nos levavam a essa questão da importância da religiosidade, São Pedro Pescador, Bom Jesus Navegantes, fazendo todo esse trajeto que envolve religião, cultura, lazer, e que fica de tudo isso é o orgulho de poder dizer assim, fiz parte dessa história. No dia 1º de janeiro, se fazia a tradicional procissão do Bom Jesus dos Navegantes. E as canoas aqui da Barra participavam. Naquela época existiam muitos saveiros, tanto daqui como lá de Aracaju, e era uma coisa encantadora. O rio ficava maravilhoso, todo enfeitado, com tanta navegação, os saveiros com aquelas velas bem compridas, saía de lá da Ponte do Imperador, ia até lá o Rio das Canas, fazia a volta, passava por aqui encostadinho, até chegar a Atalaia Nova. E era bem participado, era uma coisa maravilhosa. Hoje está diferente, não tem quase canoa nenhuma e não tem mais as canoas velas. Quem enfeitava a procissão era as canoas velas, principalmente os saveiros, né? Era lindo, nos deixa saudade. Todo ano, desde que eu me alcanço como um ser humano, vivente, sabendo das coisas, que existe a procissão de Bom Jesus de Navegante, que é todo dia 1º de janeiro. Nós temos essas que fizemos aqui, nós fazemos aqui no Rio Sergipe, e fazemos outras de outros interior, como Santo Amaro, Laranjeiras, Maruim, Pedra Branca, Taiçoca. Aí nós fazemos essa procissão de Bom Jesus de Navegantes. Todos os anos tem o calendário que nós fazemos isso. A procissão do Bom Jesus é bonita. Ela sai de lá do Aracaju, passa por aqui para a Barra. Na frente daqui da Barra. As canoas, muito bonita. A procissão de Santa Luzia é muito bonita também, é muita gente, vem muita gente de fora. A padroeira daqui era Nossa Senhora dos Mares. Era Nossa Senhora. Tanto que, em 1875, uma lei 1028 criava a freguesia de Nossa Senhora dos Mares. E o decreto 688 transferia o curato da Barra dos Coqueiros para a povoação de Porto Grande, que era um povoado importante que nós tínhamos no norte da ilha. Só que esses decretos e essa lei era oriunda do poder civil, nunca foi aprovada eclesiasticamente. Permaneceu a Barra sendo da freguesia de Bom Jesus dos Passos de Maruim, até quando fundou Aracaju em 1885, que a ilha passou a pertencer à nova capital. Aí a freguesia daqui, aliás, o curato daqui, passou a ser da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da capital. A Pané tinha uma casinha no meio do rio e as pessoas esperavam os hidroaviões ameriçarem e decolarem. Também era uma forma de lazer. No começo a gente atravessava o rio, tio Zé e os sobrinhos, netos, né? A gente atravessava o rio a nado. Depois evoluímos para uma prancha e depois para um bote de fibra e ele comprou finalmente a Tototó. Era aquele passeio divertido,
A Tototó tinha uma velocidade incrível para a gente que era criança. E íamos até a Atalaia Nova, a Barra dos Coqueiros, subíamos o Rio Pomonga de Tototó. Foi criada uma lei, tá, que reconhece os tototós como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado de Sergipe. Essa lei, ela vem para os canoeiros sendo como uma identidade. Eu chego em qualquer lugar e eu sei que a sociedade me reconhece como um patrimônio cultural. E aí, o que é que traz de benefício para os canoeiros? É de que a gente hoje tem um instrumento em mãos para que a gente possa lutar por essa valorização. Descoberta de crime como o de Laconga, que matou de maneira brutal um jovem de 11 anos de idade, Carlos Werneck. Laconga, ex-cabo do bombeiro, sapateiro, residente nas imediações da onde hoje é a Avenida São Paulo. Eu, na época, morava na Rua Rio Grande do Norte, estava com 18 anos, já vendia folhetos. E o meu pai, quase pai, Manuel de Almeida Filho, que foi o que eu conheci como pai, ele
na época, fez este grande trabalho contando o hediondo crime da morte do Carlos Werneck pelo Laconga, como era conhecido. Este crime chocou toda a sociedade aracajuana, porque naquela época qualquer crime era uma novidade, porque não havia tanto crime em Sergipe, a violência não tinha chegado ainda. Quando acontecia um crime, era uma fatalidade. Os jornais, os rádios, na época não tinha ainda televisão, mas todos os jornais anunciavam. Eu trabalhava no Jornal da Cidade como repórter de cidades e já havia feito outros trabalhos envolvendo a parte de história mesmo, de Sergipe, de Aracaju. Meu projeto final de curso foi sobre a Gazeta de Sergipe e lá eu encontrei o jornalista Ivan Valença. O Ivan, ele foi repórter da Gazeta de Sergipe e na história que a gente contava, ele contava dos principais crimes que aconteceram na década de 50 e 60 e um dos crimes que foi recorde de vendagens da Gazeta de Sergipe foi o crime de Laconga. Eu tinha o quê? 22 anos quando ele falou isso. Quando eu tive a chance de contar essa história para o jornal e dividir, compartilhar essa história com os leitores, eu fui atrás. E aí foi a grande dificuldade assim, dos arquivos, né, do judiciário, da própria história da casa de detenção, a parte escrita. Né, não havia quase arquivo nenhum, quase tudo perdido, quase tudo extraviado. E aí o que restava, que foi a grande riqueza da reportagem, foram os depoimentos orais das pessoas que viveram no ano de 61, na década de 60, que conviveram com esse crime. E acontece que existiu esse problema aí todo do caso do Laconga com o menino Carlos Werneck, que eles se despeitou com o pai porque o Laconga era do lado daquele Conrado de Araújo. E o Carlos Werneck, que era o pai do Carlos Werneck, era funcionário do Estado. E por aí começou a intriga, né? Através que o menino brincava, derrubava o sapato, ele achou que estava errado, falou com o pai de Carlinho, o pai não tomou providência, e o final que ele pegou o menino e matou. Ele era um menino bom, era um menino educado da pega. Eu até nem esperava isso acontecer. Eu sempre passava por lá e via o sapato de Laconga em cima do muro, entendeu? Aí depois eu soube do crime, entendeu? Ele desapareceu, o menino desapareceu. Uma coisa que abalou a cidade, né? Comoveu nossa cidade e o povo se assombrou. Laconga, o criminoso que o Carlinho assassinou. Um bicho daquele jeito não tem fé no Salvador. Um monstro sem fé, sem alma, desumano, inconsciente, com entranhas de pantera e o coração de serpente, tingiu as mãos assassinas no sangue do inocente. A mulher do Laconga, que era comparsa dele na situação, que queria se vingar do meu pai, ela já estava com tudo já planejado. Quando ela viu o Carlinhos querendo pular o muro, avisou o Laconga e o Laconga preparou, no caso, o material que ele ia cometer o assassinato e planejou junto com ela. Chame ele para entrar e para ele pular daqui do muro interno. Você bota o banquinho e ele pula. Quando ela colocou o banquinho para ele pular, o Laconga segurou ele por trás, puxou ele caiu no chão, e aí ele pegou o pau que já estava preparado do lado, e aí começou a bater na cabeça dele. Pegou o menino, veio puxando até o quarto, abriu o guarda-roupa, tirou as roupas que tinham dentro do guarda-roupa, colocou o menino dentro e trancou o guarda-roupa, que era aqueles guarda-roupas de madeira que tinha chave antigamente. E ele ficou durante o tempo todo, o dia todo, quer dizer, a tarde, o final de tarde toda, até a noite, até por volta de 1h da manhã, quando ele saiu com o corpo enrolado, com aquela mesma roupinha, roupa toda ensanguentada. E aí ele foi junto com ela. Ela segurava a pá, um machado, as coisas de cavar, e ele puxava dentro de um saco preto, esses sacos plásticos, o Carlinhos, ele ia arrastando até esse areal onde ele foi enterrado. Segundo os jornais e rádios e o que contaram a mim,
Esse drama revoltante que teve tão triste fim há alguns dias atrás teve seu começo assim. Como andava sempre armado, dava tiro no quintal, experimentando a arma, assombrando o pessoal. Por ser cabo do bombeiro, achava aquilo legal. Porém, numa dessas provas, a pontaria falhou e uma casca de bala pelo muro atravessou para a casa de Werneck e em Carlinhos raspou. Com isso, o senhor Werneck ficou mais amedrontado, levando a casca de bala, foi ao prefeito Conrado pedir a sua excelência punição para o culpado. E meu pai, preocupado com essa situação, resolveu denunciar. E através da denúncia ele foi expulso da corporação, do Corpo de Bombeiros, e aí foi quando ele jurou vingança. Que também pela alcunha de Laconga, ele é chamado um homem de maus instintos que se mostrou revoltado contra o cidadão Werneck e o seu filho estimado. E matou o menino, sufocou o menino. Ele matou, levou para o quintal, mais a mulher, entendeu? E de madrugada levou e enterrou aqui, no areal que tinha aqui perto. Quanto ao crime de Laconga, um crime que repercutiu muito na época aqui no estado, chegou a ser chamado Monstro do Aribé. A mídia colocou isso constantemente. O bairro Siqueira Campos viveu doridos momentos quando, a 1º de maio, um casal em treinamentos andava em busca de um filho, chorando os seus sentimentos. Era a família Werneck, num instante agoniado, à procura de Carlinhos, muito querido e mimado, já altas horas da noite, e não havia voltado. Ele, um pouco preocupado das rondas policiais, ele não cavou o buraco como deveria. Então ficou muito superficial. E ali mesmo que ele fez uma roda, ele colocou o corpo assim, ele puxou o corpo e jogou dentro, entendeu? Então inclusive no próprio depoimento dele mesmo, ele diz que ele empurrou a cabeça do menino para baixo, para ele poder botar areia por cima, porque tão raso era ainda o buraco que ele fez. O senhor Santos Mendonça, no programa Calendário, esclarecendo a verdade, deu farto noticiário sobre o acontecimento num trabalho humanitário. Até quarta-feira à tarde, as buscas tinham falhado, quando no Siqueira Campos surgiu o mais triste achado. Um rapaz tirando areia, achou o Carlos enterrado. E quando foi na quinta-feira, um gari limpando o terreno, aquela área, porque caía muitas folhas, tinha umas árvores ao lado, e caía muitas folhas, e o gari passava aquele material aquela pá que tem aqueles ganchos, e um dos ganchos enganchou na cabeça do Carlinhos. E aí, quando ele viu aquela coisa meio dura enganchando, que ele foi lá e tirou a areia de cima, e que ele viu que era uma cabeça. E depois ele foi tirando a areia, viu o braço dele assim meio para o lado, que ele chegou a quebrar o braço para poder entrar no buraco, né? E aí foi quando ele correu e foi avisar todo mundo. Estamos aqui no Aribé, um bairro tradicional daqui de Aracaju, e o que sobrou daquele que foi o verdadeiro ícone da perversidade sergipana. Cometeu um crime hediondo, dentre os inúmeros crimes importantes que estavam acontecendo aqui na época, e por conta disso ele se tornou um símbolo da malvadeza, né? Malvadeza, que é um tipo de dialeto que é falado aqui nessa região pitoresca de Aracaju. O nome de Laconga tornou-se como se fosse uma lenda, ou como se fosse um mito, uma assombração. Muita gente nem sequer conhecia ele pessoalmente, mas o nome Laconga. Quando a pessoa viu uma pessoa muito ruim, você é igual a Laconga. Também o povo dizia isso. Você é igual a Laconga. Quando uma mulher discutia, você é igual a Edith de Laconga. E a lenda passou de boca em boca, tanto como você já falou, muita gente, quando o menino que não queria dormir, vem para casa, não acontece com você o que aconteceu com o menino que Laconga matou. Cuidado, Laconga está por aí. As crianças com medo iam dormir cedo. Quando o Carlinho morreu, deixou saudade pra gente. Eu fiquei com bem saudade, meu peito ficou doente. Quanto mais se você fiz, e a tristeza dos parentes.
onde ele foi enterrado, as pessoas começaram a visitar o local e levar flores, levar cartas, muitas fotos, para deixar ali de lembrança, como se ali naquele local ficasse um lugar sagrado, um lugar importante de uma situação realmente que foi trágica, que mexeu com o coração das pessoas. Pais e mães sergipanos sentem essa cena dolorosa por mãos homicidas, mãos assassinas e mãos criminosas. Será que esta criança está cumprindo seu destino, a sua sina? De morrer à base de paulada e ser enterrada nas areias da rua de Santa Catarina? O meu pai, já falecido, Márcio Humberto Guimarães, na época ele era médico da penitenciária e chegou a conviver algum tempo com Lacunga. E ele já, após ser condenado, meu pai chegou a conversar com ele, a fazer algumas pesquisas, que ele era um psicólogo também, psiquiatra, questionou a veracidade de quem matou Carlos Werneck. Ao questionar Lacunga negava constantemente que tinha sido ele. Ele disse, rapaz, você já está condenado, por que não agora você dizer a verdade aqui a mim? Ele disse, doutor Humberto, eu não matei Carlos Werneck. Assim como chegou a tudo isso, foi minha esposa que confessou. Mas para falar do crime de Lacunga, é necessário também dar uma contextualização histórica e política. Em 61, no maio de 61, época em que havia uma crise institucional, uma crise que repercutia a decadência de uma oligarquia política que dominava o cenário sergipano, liderado por Leandro Maciel. Então o leandrismo estava em crise e as chamadas forças progressistas de esquerda estavam crescendo, como isso era uma coisa natural que está acontecendo no Brasil. E o crime de Lacunga é uma hipótese que eu levanto, pode ser encarado também como um fato isolado que foi usado pela imprensa, um certo tipo de imprensa, para esconder e escamotear outros crimes políticos que aconteciam aqui em Aracaju. Você conhece a história de Lacunga? Ele matou o menino, o miserável, Lacunga.
Serviço de Publicidade São José, falando diretamente do nosso estudo para toda a Rua Despovoado. Continua o programa com música e amizade. Avisando a nossa comunidade que está saindo um livro novo do Saco a Santa Luzia. Livro de cordel. Eu resolvi fazer a história do crasto de madeira porque eu tenho os cordel. Mas os cordel, eu faço cordel. Quando eu termino de fazer, eu não sei mais o que eu disse, porque eu não sei ler. Eu não sei ler, né? Aí, muitas pessoas vinham para aqui, muitos, a povo da universidade, vinham tudo para aqui saber como é a história do crasto. Eu dava o papel, isso, aquilo, outro, mas só que eu não sabia mais o que dizer, porque fazia, mas depois de feito eu não sabia ler. Eu não sei ler, né? Não tive condições de estudar. Eu estudei até o ABC, a Carteira do Povo, somente. E aí eu resolvi fazer isso, os cordel. Aí os cordel, né, o povo vinha, gostava, compraram um bocado e saíram. Aí eu também resolvi fazer a história do crasto em madeira, porque em madeira eu tinha na cabeça, né, e vou explicando a madeira, mostrando a madeira, o objeto, e vou explicando. É que nem essa igreja aqui. Essa igreja é de 1915. Nessa igreja, eu me casei. Eu tenho 46 anos de casado, fazendo 47 anos de casado. Me casei nessa igreja. Esse cavalo representa os cambistas que vinham para o crasto, vinha comprar os peixes. Naquela época dava muito peixe mesmo. E não tinha a quem vender na época dos cambistas. Eles compravam a raia, as mulheres pegavam aquelas arraias, levavam para muquiar. Sabe o que é muquiar? É assar. Levava, cortava a raia tudo num pedaço e botava na janela para vender. Outra, botar na janela para vender. E os cambistas também levavam um bocado. E peixe miúdo, tinha os cambistas de peixe miúdo e tinha os cambistas que compravam peixe grande. Através desse peixe, não tinha o sal moído na época. O sal moído era no pilão. Ela falava pedia a mãe da gente, mesmo que muitas vezes me pediram a mamãe para ir pisar o sal, que dava muito peixe e não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha nada, não tinha energia, não tinha nada. Era tudo no pilão. E muita gente vivia todo mundo crasto. Pode ser negociante, pode ser o que for, todos eles fazem parte da história, porque todos eles faziam parte da pescaria. Mesmo que não fosse pescar, mas tinha um sal para vender, né? Nós comprava os objetos para a gente comer, comprar na bodega, tudo fazia parte da pescaria, né? Então ali está a história aqui do... Quando eu cheguei aqui no crasto, o crasto era pequeno, poucas casas tinha, ninguém podia fazer também em casa, muitos moravam em barraca de palha, botava os paus assim, passava a palha e morando, porque não tinha terra para fazer casa de jeito nenhum. Tinha muita terra, mas tinha dono, que foi aqui que eu criei o cio, foi pescando, pegando peixe, a mulher pegando os peixes, vendendo, na Santa Luzia nesse tempo tinha feira, entendeu? E aí foi assim que eu criei meu cio aqui na Maré. E todos que estavam aqui criaram assim, tudo na Maré.
sou marisqueira, vivo da pesca, né, vivo da maré, pescando. Né, eu pego sururu, né, pego o siri também eu pego, de linha, a gente pega uma isca e vai pegar também o siri. E também, depois que eu peguei o siri e o sururu, aí eu fui pescar de rede com meu esposo, o Leôncio. A maré representa para mim uma coisa importante, porque é ali que a gente pega o alimento para a gente se sustentar, que é o peixe, é o siri, é o aratu, tudo para sustentar os nossos filhos. Porque se não for o peixe, a gente não sustenta os filhos. Está aí. Agora vou falar no cordel, né? Está aí. O Crasto é terra boa, onde tem muita fartura. Tem o peixe e o siri. Também tem o aratu. Tem o caranguejo gordo, a ursa e o sururu. Trabalhei muito no mangue para dar de comer a 12 fios dentro do mangue. Ia pegar aratu, era siri, era sururu de dedo dentro do mangue, era ostra que eu levava aí os vasos para botar, botava o aratu, um catiçá com brasa por causa da fumaça, e um saco amarrado na cintura e a vara para pegar os aratu com a linha. Fui criar meus filhos tudo dentro do mangue, era para roupa, para calçado, para vestir, para tudo dentro do mangue. Hoje em dia não vou mais porque já tenho 65 anos, já vivo cansada. Quando eu ia, adoecia, apocava a boca, ficava com febre, ia para cima da cama e estou agora vendendo umas frutinhas aqui debaixo do pé de pau. A maré enche, vaza e enche. Quando ela enche, os pescadores vão pescar. E quando vaza, as aratuzeiras vai pescar. Porque só pesca ela seca, né? E o pescador só pesca na maré cheia. Uma mãe daquelas mães bem forte e carinhosa. Porque tudo bom é ela da gente. Tudo bom é ela da gente. Em agosto de 1942, precisamente no dia 15 para 16, foi torpedeado um navio na costa do Manhueceu e eu estudava no grupo escolar Bessinho Bessa e meu caminho passava em frente ao hospital. Quando mais ou menos de 6h30 para 7h estava passando, vi um movimento diferente. Menino, tem curiosidade, já fui para a escola querendo saber o que era. Ao chegar, o porteiro já foi dizendo, não tem aula. Eu perguntei por quê, não era feriado nem nada, ele disse que foi porque torpedearam os navios lá na praia do Manhueceu. Voltei correndo para tirar a farda em continente, voltei para o hospital para me aprofundar mais no que acontecia. E daí em diante eu fui um mensageiro acompanhando os carros e transportar do Porto da Areia para o hospital. Foi uma curiosidade para mim, criança, e uma preocupação para os mais velhos, para os adultos. Foi um dia de calamidade, considerado de calamidade para a nossa estância. Um dia e a feira foi interrompida por conta disso.
e uma série de outras alterações, né, hoje. E daí em diante e foi mais história. Tivemos até o famoso buraco de boneco. O famoso buraco de boneco era uma senhora já idosa e tinha um terreno grande no fundo da casa e mandou construir uma cisterna num diâmetro maior. E era um buraco para se esconder caso os aviões viessem torpedear a nossa estância. Aqui minha vida está com mais de 20 anos que eu estou aqui. E minha vida é só aqui dentro da maré mesmo. Aqui foi onde eu criei meu cio todo, aqui dentro dela. É uma vida meio sofrida, né? Mas fazer o quê? Não tem para onde ir mesmo. Aí estou aqui lutando até chegar o dia de me aposentar ou Deus levar. E a vida é essa mesmo. Não é tanto eu como é todos aqui quase. Mãe Maré representa muitas coisas aqui. Porque a vista ela ser muito explorada, mas ela ainda dá o que tem de dar mesmo, ela ainda dá ainda, graças a Deus. Que se não fosse ela, ainda era pior pra gente aqui ainda. Porque não tem emprego, não tem nada por aqui. Além de não ter emprego, a gente também, muitos aqui não tem estudo. Não tem formatura de nada. Aí pronto, tem de se aguentar com ela mesmo aqui. E Mãe Maré é quem aguenta aí, todo mundo aí, graças a Deus aí. E eu comecei a trabalhar com o doutor Ivan com 12 anos lá. E o doutor Ivan era pequeno, era crescidinho. Aí vem os filhos Zeberu com o coração do Mero. Eu estava em presença. Aí ele disse, Ivan, você quer tomar aqui esse coração e engula? Que era pequenininho, de Mero. Engula que quando você se afogar, cair na maré, você não se afunda. O Mero devia ter uns 4 ou 5 quilos. Ele tirou o coração, me deu e tinha que engolir sem mastigar. Eu engoli. Até hoje estou vivo. Por via das dúvidas, aprendi a nadar. Essa é uma peculiaridade de coisas do passado que hoje podem parecer estranhas, mas que eram comuns à região naquela época. Aqui nesse povoado, há mais de 60 anos, meus pais devem ter namorado no Rio Piauí e aqui estou eu. Meus avós compraram essa propriedade de portugueses e nós buscamos preservar o mais possível a autenticidade da localidade e uma belíssima mata atlântica aqui existente. A fazenda como um todo, ela tem 1.700 hectares. A mata, 700 hectares de reserva, feitas espontaneamente, numa época que não se falava em ecologia, o termo ainda era preservação, e meu pai é tido como um preservacionista. Nós temos muita alegria de vermos aqui, nessa região, ainda muitos pássaros. Acordar ao canto da Fogo Pagô, tem o sangue de boi, tem o bentivi, tem o tucano, tem o sofrê, o cardeal, são vários pássaros existentes nessa região. E animais como a cutia, a paca, o teiu, inclusive até onças, jacuatirica, tem a canguruçu. E essa satisfação em cuidar do meio ambiente é uma satisfação já arraigada na família. É algo que a gente tem a satisfação de ver os animais se reproduzindo. No povoado Crasto, recentemente surgiu uma novidade não muito agradável. Fizeram a invenção, não apenas no povoado Crasto, fizeram a invenção em Santa Luzia. Inventaram que existia o quilombo luziense. Ora, um município de 300 km², como Santa Luzia, em que existiam 60 engenhos de cana-de-açúcar, evidentemente não tinha espaço garantido para nenhum escravo fugido poder se refugiar e não ser recapturado e com isso evitar realmente voltar ao domínio injusto e malévolo dos captadores de escravos. Então não cabe, a existência de quilombo em Santa Luzia é uma farsa. E é tanto farsa que se forem procurar verificar os presidentes da associação, os secretários, tesoureiros, muitos deles mais brancos do que eu, devem ter ascendência holandesa, inclusive. Integram a associação
pessoas que nasceram em outros estados, nunca foram residentes aqui no Crasto, nem em Santa Luzia. E por que essa farsa? Tem uma razão simples. Essa farsa foi criada porque o governo federal criou um programa de estímulo a reconhecimento e cumprimento de uma determinação constitucional de legalização das terras dos quilombolas, o que é justo para os verdadeiros quilombolas, mas é extremamente injusto aproveitarem-se dessa legislação correta, uma legislação que tem a finalidade de corrigir erros do passado, para criarem farsas, como foi o caso presente. A maré representa para mim tudo. Eu fui criado todo aqui no Crasto através da mamãe maré, porque eu não trato a maré com a maré, eu trato a maré com mamãe maré, né? Porque nem toda mãe é igual a maré. Então eu represento isso e agradeço muito a Deus primeiramente e a depois a maré. E a mamãe maré quer representar todo mundo do Crasto, sustentar de bodega a caranguejeiro, a pescador, era tudo em cima de mamãe maré, né? É isso que eu represento. E agradeço a Deus e a maré.